Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Bom vídeo. O fato é, Rafa, acho muito maneiro o Davi Luiz ser um cara que fora de campo ele seja importante para os moleques da base, é um cara importante, para um jogador igual foi para o Rodinei e para muitos outros jogadores. Ele já foi ali com o Lohan em algum momento. Maneiro pra caraca, Rafa. Dito isso, não vale 1,5 milhão um cara que é mais importante fora do que dentro de campo. O cara que vira e mexe... muita gente atribui o fato do Flamengo ter parado de disputar o Brasileiro por conta daquele pênalti que ele perdeu. Era 1,5 milhão para um pênalti que ele perdeu. Eu entendo que não dá para condicionar apenas a isso. E eu não condiciono. Eu acho que independente daquele gol acontecer ou não, nada mudaria. O fato é, a gente hoje estava deixando 1,5 milhão, 1,4 milhão que a gente pode destinar a outros jogadores para o Davi Luiz. Uma renovação de mais um ano que levaria aí muito mais dinheiro do Flamengo para um jogador que só nessa temporada, vou até olhar aqui quantos jogos o Davi Luiz fez com a camisa do Flamengo. Tem que olhar jogos e minutagem, né? Porque não adianta achar que ele jogou muito. Ele fez 36 jogos, Rafa. 36 jogos, tá? Com 2.512 minutos, o que dá uma média de 69 minutos jogados por partida. Para mim, isso é muito pouco, o que comprova que ele era realmente um suplente pouco utilizado. E por se tratar de um reserva pouco utilizado, nada justifica você pagar uma quantia tão alta. Para mim, essa renovação dele, ela ainda também é resquício do que foi a renovação passada. Por que eu estou dizendo isso? Lembra qual foi a estratégia tomada para renovar o contrato dele no ano passado? Meta. Ele ia ter que fazer não sei quantos jogos na temporada e ele teria uma renovação automática. Tinha renovação automática, né? Lá atrás, contrato antigo, né? Esse salário dele absurdo foi pelo que ele ofereceu em 2022. E olha que em 2022 ele ainda assim era um cara que era extremamente, assim, descartável em alguns momentos. Porque se você for parar para pensar, ele se lesionava muito em 2022. Eu lembro que várias vezes a gente não podia contar com ele porque ele estava lesionado. Na verdade, ele chega em 2021, né? Aí, em 2022, ele é muito importante, forma a dupla de zaga com o Léo Pereira, que é campeã da Copa do Brasil e da Libertadores. 2022, ele bate um pênalti na final contra o Corinthians, que é, um dos pênaltis mais fodas daquela disputa de cobrança de pênalti, um pênalti muito importante, inclusive, também, porque estava 2-0 para o Corinthians, e aí ele bate o segundo pênalti do Flamengo e deixa 2-1. Só que, cara... Assim, é bizarro, Rafa, como é a gestão do futebol dessa antiga diretoria que a gente batia tanto. Eles mantinham um salário alto para um jogador que eles mesmos sabiam que não tinha mais condição. Cara, todo mundo sabia que não tinha mais condição do Davi Luiz ser titular no Flamengo, cara. Porque a cada temporada que passava, ele tinha menos jogos em decorrência de lesão e porque os jogadores que aqui estavam eram melhores do que ele. E não é nada contra o Davi Luiz, não, rapaziada. Só que o que eu espero dessa nova diretoria que está assumindo é que ela saiba que há momento certo para você encerrar o ciclo. E manter o ciclo do Davi Luiz em 2024 foi um erro grosseiro dessa diretoria. Já era para ele não estar mais aqui, pelo menos desde o fim da temporada passada. Ele não tinha que ter tido a renovação. Não porque ele não foi importante, Rafa. Eu até acho que ele teve importância nessa temporada. Durante a Copa América, quem segurou a bucha foi ele. E ele segurou fazendo gol contra o Bahia. Ele segurou fazendo bons jogos naquela ocasião. Mas ele fez o quê? 7, 8 jogos naquele período. Vale o que ele está cobrando mensalmente para o Flamengo? Isso é um erro que não é só dele. É um erro de quem oferece e... Cara, ele pede. Você aceita pagar o que ele pede porque você quer. Entendeu? Rafa, eu quero a tua geladeira. A minha estragou. Você aceitou. O errado é você, pô. Você que está aceitando o que eu estou pedindo. Cabe você delimitar os limites. Se você colocar que o limite é ele não oferece mais futebolisticamente o que eu espero para uma equipe profissional, acabou, encerrou, aperta as mãos, agradece e tchau. Essa diretoria está cortando na raiz os problemas que a diretoria passada tinha. E eu espero que esse seja o modus operandi.
Na hora que você vê que um jogador não tem mais a condição de permanecer, faça uma avaliação técnica e encerre esse ciclo. Não tem por que permanecer. Agora, sim, voltando a falar do que a gente estava falando lá no início. O Flamengo tem aí 1 milhão e porrada do Gabriel. O Flamengo tem 1 milhão e porrada do Davi Luiz. Já aí dá 3 milha. Com 3 milhões, você consegue fazer aqui um reajuste salarial. Ah, vai trazer uma contratação. 700 mil, 700 mil, 700 mil. Você consegue 4 jogadores no preço de 2. Isso porque eu estou colocando um salário alto ainda, de 700 mil. Dá para você ainda jogar mais baixo. Então, agora com a saída desses 2 jogadores, que para mim merecidamente tinham que ter saído, o Flamengo vai conseguir realocar esse valor ou não, Rafa. Ou o Flamengo pode falar, vamos segurar esses 6 primeiros meses e lá delimitar os limites. Gostou, né? Essa frase é forte. Delimitar os limites. Você pega lá na janela do meio do ano, essa janela que pega antes do Mundial, Rafa, essa janela extra que abriu, você fala assim, nossa, a gente notou que nesses 6 meses a gente precisa muito de um volante. Você tem aí 3 milhões em caixa que você foi todo mês bonitinho reorganizando. Em 6 meses, você já está reorganizando o quê? 18 milhões de reais. É dinheiro pra cacete, Rafa. 18 milhões de reais. Você pega, soma um dinheiro que você fez de fluxo, contrata um volante porque você viu que é uma carência. Acabou. Contratou para o Mundial um cara que ali você viu que era necessidade, porque você olhou no teu elenco essa necessidade. Pronto, você contratou e vai partir para o Super Mundial com um jogador que você considera bom. Por quê? Porque você economizou. Economizar não é feio. Feio é você ficar pagando dinheiro que jogador não merece receber. E por mais que eu até ache o Davi Luiz um jogador interessante, um jogador que, porra, tem ali algumas características que vão de encontro com o que a gente precisa. Bom toque de bola, o cara sabe sair jogando, o cara exerce uma liderança. Mas, irmão, não é mais o mesmo. E por não ser mais o mesmo, já ter uma idade avançada, se não me engano, são 37 anos que o Davi Luiz tem, é isso mesmo? Não tem jeito, Rafa. O caminho natural das coisas era ele sair. O porquê que eu achei que ele fosse permanecer? Pela saída do Fabrício Bruno, que eu acho também que vai sair. Aí agora o Flamengo tem, sem Davi Luiz e talvez uma saída do Fabrício Bruno, para mim o Flamengo tem que ir atrás de um zagueiro no mercado. É mais uma carência que você abre lacuna, entendeu? Por isso que eu achei que ele não fosse sair nesse momento, sacou? Eu achei que o Flamengo ia tentar segurar, já imaginando a perda de um Davi Luiz, de um Fabrício Bruno, perdão. Mas que bom que eles tomaram essa decisão. Para mim foi acertada, tá? Eu só tinha esse receio aí de não acabar acontecendo por conta dessa situação do Fabrício Bruno. Mas lavo minhas mãos e estou muito feliz com o que está acontecendo, Rafa. Estou bem confortável. Eu acho que eles perceberam que não dava para contar com o Davi Luiz. Por isso que você falou, idade, lesão, você manter o Davi Luiz, perdemos o Fabrício Bruno, agora tem o Davi Luiz. É meio que se enganar. Fala assim, tem um zagueiro aqui, mas é um zagueiro que não vai te trazer a solução. Por causa disso que o Cleitinho falou, 37 anos. Até porque, sobretudo nessa faixa etária, né, o jogador já com 37, 38, cada ano que passa acaba sendo um pouquinho mais cruel com ele. Né? O do Davi Luiz, de 36, está tendo muita dificuldade. O Davi Luiz é de 87, né? Ano que vem ele faz 38. Então, é um jogador que a cada ano vai ter mais dificuldade. Achar que o Davi Luiz resolveria essa lacuna do Fabrício Bruno seria criar um problema para o Flamengo. Até porque a gente estaria falando do Davi Luiz como o reserva imediato. Hoje o reserva imediato é o Fabrício Bruno. Dá um azar, machuca um zagueiro, aí o Davi Luiz vai ter que encarar uma sequência de jogos. De 10, 15, 20. E aí, vai conseguir? Dificilmente. Então, para mim, a diretoria do Flamengo está corretíssima. E é o seguinte, ir ao mercado. Porque aí, Cleitinho, suponha que o Flamengo venda o Fabrício Bruno. Vai vender por um bom valor. Até porque ano passado a gente falava numa proposta, não sei se chegou até algo na casa de 14 milhões de euros. A partir do momento que você vende o Fabrício Bruno, você projeta um bom fluxo de caixa das parcelas que vão entrar do Fabrício Bruno. E aí, com esse dinheiro, você pode, naturalmente, ir ao mercado e trazer um zagueiro.
De vez em quando o elenco precisa de renovação, assim. O que o Davi Luiz nos oferecia hoje é pouco. A gente consegue substituir o Davi Luiz. Difícil é você perder um jogador com características que vão te complicar. Você quer ver um exemplo? Perde aí o Pedro. Vamos supor, vendeu o Pedro. Tá, como é que a gente vai arrumar um outro? Um jogador difícil de substituir. O Gerson. Não estou dizendo que é insubstituível. Estou dizendo que é difícil substituir. Um cara com as mesmas características do Gerson, com a qualidade do Gerson. O Davi Luiz, o Flamengo tem obrigação de estar preparado para substituir em nível até mais alto. Não estou dizendo que o Davi Luiz é ruim, não. Mas para o que ele entrega, é o mínimo que eu espero do departamento de futebol do Flamengo. Se eu estou com toda essa expectativa aqui, se o Cleitinho está com toda essa expectativa, e José Boto para cá, José Boto para lá, ele não conseguir substituir o Davi Luiz, que é um jogador em final de carreira, falo isso de maneira muito respeitosa, em decadência, aí o negócio deu muito errado pra gente. Davi Luiz já Tô faz... fechado contigo, Rafa. Tô fechado.